mas diante de Deus estão completamente rendidos e dizendo: cumpre em mim o teu querer, Senhor. E uma casa que tem um homem assim, é uma casa abençoada, é uma casa bem-sucedida. Você pode dizer amém? Eu louvo a Deus por mais essa ferramenta que o Senhor nos deu para alcançar famílias. Esse é o único propósito, levar homens a conhecer o Senhor Jesus e serem transformados pelo Senhor. Homens que, de fato, vão ali passar a viver uma vida completamente diferente da que eles viviam. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero reforçar sobre o nosso encontro com Deus também, que vai estar acontecendo agora, sem ser essa próxima final de semana, o outro, 10, 11 e 12? 11, 12, 13? Ok, 11, 12 e 13. Então, você que ainda tem vaga no aplicativo, tem? Se tem 50? Então, os irmãos ainda estão bem tranquilos, estão bem calmos. É nessa semana que certamente essas vagas elas vão se esgotar. Então, se você tem alguém para levar para esse encontro, corra, faça a sua inscrição ali, porque provavelmente nessa semana até o próximo domingo já não haverá mais vagas. São só 70 vagas. Então, só 20 foram feitas até agora, né? Que ainda faltam 2 semanas, mas eu tenho certeza que nessa semana agora provavelmente vai estar preenchido. Então, se você tem alguém que precisa ter uma experiência, passar pelo encontro com Deus, não perca essa oportunidade e inscreva essa pessoa. Eu tenho certeza que a vida dela nunca mais será a mesma depois de passar pelo encontro com Deus. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar com você a respeito do suprimento de Deus, que é o suprimento sobrenatural. Deus é aquele que nos supre. O Senhor Jesus, certa feita, disse que o homem, não tem nada se do alto não for dado a ele. Quando ele estava para ser ali crucificado, ele fez essa afirmação. Quando Pilatos achou que tinha autoridade sobre ele, ele falou: você só tem autoridade sobre mim porque o meu Pai deu. O homem não pode ter nada se do alto não for dado a ele. Eu creio que quando nós compreendemos que todas as coisas que nós precisamos vêm do Senhor, Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que nos supre, mesmo quando você não crê, mesmo quando você ali tem pensamentos do tipo: eu que trabalho, eu que me esforço, eu que acordo cedo, eu que estudei, eu que estudo, então eu estou aonde de fato eu mereço estar, e por isso eu tenho o que tenho. Então há muitas pessoas que vivem assim, confiadas nelas, confiadas no poder do braço delas, do conhecimento delas, do canudo, que elas ali adquiriram com esforço, estudando. Mas a verdade é que você só tem tudo isso porque Deus permitiu. Porque Deus assim deixou, ou posso dizer, Ele te abençoou para que você tivesse. Você sabe, Deus, Ele não é o nosso inimigo. Deus, o mundo é inimigo de Deus. E aqueles que vivem segundo o mundo se tornam inimigos dele. E esses acabam sendo resistidos. Mas aqueles que estão em Deus, aqueles que são do Senhor, e passam a viver na presença dele, começam a receber dele, entendendo que ele é o provedor, ele é aquele que supre, ele é aquele que abre as portas, que gera as conexões, ele é que pode mudar a nossa vida de repente. Da noite para o dia, você está numa situação muito difícil, mas de repente no outro dia, o Senhor faz algo e muda completamente a sua história e a sua vida. Porque você crê, porque você clama, porque você recorre a Ele, ao seu Pai, sabendo que Ele é bom e que Ele tem o melhor para mim e para você. Então é muito importante que nós venhamos ser essas pessoas que vivem na dependência do Senhor. Porque quando nós dependemos dEle,
nós vamos acessar tudo aquilo que nós precisamos sem esforço. E esse esforço não é não trabalhar, não é não estudar, não se dedicar, nada disso. Mas você não vai ter o esforço que vai gerar desgaste, que vai acabar com a sua família, com a sua vida, com a sua saúde. Você vai trabalhar e o que você fizer vai prosperar. Porque você sabe, tem gente que trabalha e não prospera. Por quê? Porque falta a dependência. Ele não depende do Senhor, ele depende dele, da força dele, do quanto ele sabe, do quanto ele pode fazer. Ele está apoiado na sua performance, e não apoiado no que Deus pode fazer e que Deus já fez por ele. Está entendendo? Você vai ver muita gente doente. Sabe por quê? Porque adquiriram todos esses problemas, essas doenças, sejam elas físicas ou psicossomáticas, de tanto, sabe, correr atrás de riquezas, bens materiais, poder, status, posição. E aí elas estão doentes na alma, estão doentes no físico. 30 anos com cara de 60. Sofrido. Por quê? Porque não aprendeu a descansar. Não aprendeu a confiar em Deus. Mesmo tendo tido várias frustrações na vida, confiado nele, mas não aprendeu a lição. Lá em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24, em diante diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Olha aí a razão, porque muitos estão doentes, vivem ansiosos, preocupados com os bens materiais, com o suprimento. Por isso estão doentes, por isso estão ali, vivendo uma vida com muito enfado, muito cansaço. Era para estar tão bem, mas não está. Por quê? Porque se desgastou, quando na verdade podia apenas descansar em Deus e receber o suprimento dele. E o texto segue: não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Uau, olha isso, olha que afirmação. E a gente às vezes não para observar. O Senhor está dizendo: qual de vós, por ansioso que esteja, possa acrescentar, olha só, um côvado. Significa que a sua preocupação não vai resolver nada, só vai gerar problema. Só vai gerar, sabe o quê? Gastrite, úlcera. Pelo estresse, pela preocupação. Vai olhar, vai fazer uma pesquisa, você vai ver a maior parte dos brasileiros e das pessoas nesse mundo vivem com doenças. É raro você achar um que não tem alguma coisa. Por quê? Em função da preocupação. Em função do medo do amanhã, de não ter o recurso, não ter a comida sobre a sua mesa. Uma das coisas mais comuns que eu ouvi na montanha, dos homens, é o medo de não poder suprir a sua casa. Quase que a esmagadora maioria tem medo. Medo de não ter como colocar o pão na mesa para os filhos. Isso tem gerado uma geração de pessoas doentes, na alma e no físico, porque não aprenderam a receber o suprimento do alto. E
por que andais ansiosos quanto ao vestuário? O Senhor Jesus continua: considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Parece que o Senhor está falando, é uma coisa que Ele está olhando e fala: essa é a realidade desde sempre. O homem caído vive assim, mas os filhos de Deus estão caindo, incorrendo pelo mesmo erro, quando não deveriam. E ele segue, olha o que ele diz: porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Quem, irmãos? Os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, que ainda não se entregaram ao Senhor. Nós éramos, mas nos convertemos, agora somos filhos, somos cristãos. Não devemos viver mais dessa maneira, ansiosos, preocupados. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E aí ele diz, no verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão. Que todas estas coisas? Papazinho, roupinha, dinheirinho, carrinho, casinha, tudo que você precisa para viver. Não se preocupe, vosso Pai vai dar, mas busque em primeiro lugar o reino e a justiça dele. Inverta o valor, pare de colocar o natural na frente do espiritual. Pare de colocar as coisas desse mundo na frente de Deus, que pode te dar tudo. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Veja que poderoso esse texto. Isso aqui você pode ler e compartilhar em qualquer lugar da face da terra. Você vai ver milhares e milhares de pessoas olhando e falando: é isso que está faltando na minha vida. A esmagadora maioria não consegue descansar no Senhor. Estão constantemente, diariamente, preocupados. Eles não têm ciência que Deus está fazendo coisas boas, mas porque eles estão olhando para as coisas ruins, mas estão olhando para os jornais. Deixa eu te contar, a mídia não fica mostrando as coisas que Deus tem feito. A nossa mídia só mostra aquilo que não presta, só mostra coisas que vai deixar sua pressão lá embaixo, só mostra coisas que vai te deixar desanimado, abatido. Mas Deus está fazendo, Deus está se movendo, Deus está abençoando. Deixa eu te contar, você pode não saber, mas o que é de gente que tem testemunhado nos últimos dias aqui no nosso meio, do quanto eles têm sido abençoados. E eu vivo pegando no pé. Grava, irmão, grava, os irmãos precisam ouvir seu testemunho para encher o coração deles de fé, para eles serem encorajados a seguirem em frente, a perseverarem. O seu testemunho pode encorajar um irmão que está pensando em desistir. Sabe, eu não fico contando muito o que Deus faz na minha vida, mas Deus me surpreende o tempo inteiro. Fui para a montanha, Deus me surpreendeu, de todas as formas que você pensar. Espiritual mais importante, mas Ele me abençoa sempre, financeiramente. Estava lá com os apetrechinhos, bem fajutinho. Chegou o irmão e falou:
escolhe aí, barraca que você quer. Não, que é isso? É isso. Morrendo de vergonha. Fui buscar. O que eu fui buscar? Fui buscar a barraca que ele me emprestou, a dele. Mas ele falou, não, a barraquinha aqui está muito simples. Uma loja chique de camping, acho que é a mais top de Cuiabá, esqueci o nome. E aí, pegou uma barraquinha lá e falou, essa aqui é tanto, 200 e pouquinho. Falou, não, viu uma melhorzinha para ele? Aí ele saiu de uma de 200 para 2.000 e cachorrinho. Diferença pequena, né? Essa aqui é assim, tal, não sei o que. Só falta falar a barraca. Aí ele falou, presente. Aí mais um monte de acessório lá. Depois que eu voltei da montanha, falou, é tudo seu. Nós precisamos de você nessa obra. Você nos abençoou, também eu quero te abençoar. Eu fui muito mais abençoado. Eu recebi mais de Deus do que eu servi lá. É porque o Senhor é bom. O Senhor está sempre nos surpreendendo. Eu não fico falando para os irmãos, às vezes irmão, eu não gosto de ficar falando da minha vida. Os irmãos podem ver, eu estou aqui para pregar o Evangelho. Mas se eu contar tudo que Deus faz na minha vida, em todas as áreas, você fica, meu Deus, é graça demais. É mesmo, todo dia o Senhor me surpreende. Irmãos que me ligam do nada, pastor, pensei em você. É mesmo. Quando pensa em mim, eu falo assim, fala, querido. Eu já sei que vem bênção. Estava aqui, não sei o que, e bênção vem e vem. Eu não fico atrás dessas coisas, porque eu descanso, eu sei que o Senhor é o meu Deus, é o meu provedor. Para que eu vou me preocupar? Ele é o meu Deus. Ele está dizendo que se os passarinhos, Ele dá para os passarinhos, eles não tecem, não fiam, não plantam, e o Senhor veste eles de uma forma, dá comida para eles. Os lírios do campo, o Senhor veste aqueles lírios do campo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu daquela forma. Ele fala, mas os passarinhos não se comparam com você. Você vale muito mais que os passarinhos. Se eu faço para passarinho, o que você acha que eu vou fazer por você e para você? Parece que eu fico vendo, às vezes eu falo, acho que a Bíblia que eu leio não é a mesma que a maioria dos irmãos leem. Falo, por que eu estou vendo isso e tem gente que não está vendo? Eu falo um negócio desse que ele fala, mas não, eu acho que isso aí é só uma o quê, irmão? É a palavra de Deus. A mesma palavra de Deus para mim é para você. Você só precisa pegar e se apropriar, falar isso mesmo. Se ele sustenta passarinho, você acha que ele vai me deixar passar fome? Ele é que está dizendo, não sou eu que estou pensando e achando. Não é achismo, é o Senhor que está dizendo, você vale mais do que os passarinhos. Se eu não deixo nada faltar, se eu não deixo faltar nada para os passarinhos, você acha que eu vou deixar faltar para você? Por isso eu digo, não é normal os irmãos viverem uma vida de perrengue. Tem algo de errado. E o que está de errado? Não acreditar que Deus é quem sustenta, que Deus é bom, que Deus, Ele quer te ver feliz, prosperando, crescendo a cada dia. Uma mentalidade franciscana, tem que sofrer, tem que viver sem as coisas. Quem falou que Deus falou isso na palavra? Que Bíblia que você está lendo? Não tem proposta para ser franciscano na Bíblia. Não tem proposta para viver uma vida miserável, uma vida sem provisão, uma vida dependendo de caridade. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para comer o melhor dessa terra. Deus te colocou por cabeça e não por cauda.
Você é filho, você não é bastardo, você foi escolhido por Ele. Cristo deu a vida por mim e por você. Preste atenção. Enquanto você não souber o quanto Deus te ama, você não pode acessar a provisão dEle para você e para a sua casa. Você precisa ter revelação do amor de Deus por você. E sabe qual que é o amor de Deus por você? O tamanho dele é tão grande que o que ele tinha de melhor, de mais precioso, ele matou por você. O que ele disse para Jesus? O céu se abriu no batismo de Jesus, ele falou: esse é o meu filho, em quem minha alma tem prazer. Se compraz, tem muito prazer. Meu filho amado. Aí ele pega esse filho amado e mata por você, por mim. Você conseguiu entender o amor dele por você? Ele ama tanto o filho dele, mas ele matou o filho dele por você, por mim. Não foram os romanos que mataram a Jesus, não foram os judeus, foi o próprio Deus que matou a Jesus. Ele se entregou, Ele deu a vida dele por mim e por você, diz a palavra. Ninguém pode matar a Deus, a Jesus, se não for uma iniciativa dele mesmo. Ele falar assim: eu vou dar a minha vida, e foi isso que ele fez. Eu vim para dar vida pelos meus. Foi o que ele fez, deu a vida. Esse é o amor de Deus por mim e por você. Isso é o quanto você e eu somos amados. Quando você entende isso, fala assim: meu Deus, o pai ama o filho tanto, mas matou o filho por mim, então significa que ele me ama muito também. Significa que tudo que eu preciso, eu posso clamar ao meu pai, e ele vai me suprir. Porque se ele não negou o que ele tinha de melhor, de mais precioso, que é o seu filho Jesus, por que ele vai me negar um emprego? Por que ele vai me negar uma casa? Por que ele vai me negar um carro? Por que ele vai me negar uma moto? Por que ele vai me negar um cônjuge que eu quero ter uma família? Por que ele vai me negar? Não faz sentido. Por que ele vai negar a cura? Estou doente, pai. Sara-me, Senhor. Ele vai falar: não, eu já te dei demais. Espera lá. Juntamente com Jesus você vai receber todas as bênçãos, assim diz a palavra. E todas as bênçãos inclui a cura dessa doença, dessa enfermidade, inclui a bênção financeira, inclui o crescimento da sua empresa, a prosperidade da sua empresa, inclui a bênção sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. Você precisa crer no amor de Deus por você, querido. Para de viver como esse mundo vive. O mundo vive sob o domínio de Mamon. Você e eu não. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Para o sobrenatural de Deus vir sobre a sua vida, rejeite o domínio de Mamon. Não viva como o mundo vive, preocupado com o amanhã. Por que, pastor, que eu não preciso me preocupar? Simplesmente porque Ele já te deu o que há de mais precioso, que é Jesus. E Ele disse: com Jesus eu vou te dar todas as bênçãos. Eu vou te abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Eu sou o teu Deus, eu sou o que você precisa. Assim ele era chamado lá, no Velho Testamento. Antes de ser revelado como Pai, os nomes redentivos dele era Eu Sou. Eu sou o que, pastor? Ele é a minha provisão. Esse é o nome redentivo de Deus. Jeová Jireh. Que mais que ele é? Ele é a minha paz. Jeová Shalom. Você está atribulado? Ele está dizendo: eu sou a tua paz. Ele é o seu eu sou.
Eu sou o que você precisa. O que você está precisando de paz? Eu sou sua paz, eu sou Jeová Shalom. Você está precisando de cuidado? Eu sou seu pastor. Sou seu pastor. Jeová Raá. Você está preocupado com a batalha? Sou Jeová Nissi, o seu estandarte, a sua bandeira. Eu vou à frente. Deixa comigo. Eu vou pelejar as suas lutas. Os seus inimigos cairão um a um diante de você. E eu vou fazer você comer um grande banquete na presença dos seus inimigos. Sabe por quê? Porque Ele não é só a sua bandeira, Ele é o seu pastor. Percebe? Você precisa crer. Você precisa crer que o Senhor é tudo o que você precisa. Nele você tem tudo. Por isso você pode descansar e ficar tranquilo. O Senhor diz aqui: não andeis ansiosos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Ele está dizendo por isso. Quer dizer que alguma coisa foi falada antes. E para essa coisa você precisa se atentar. O que ele falou antes? Verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ou você confia em Deus, ou você confia em Mamon. Ou você confia na economia. Você confia quem vai estar lá no poder, na presidência, quem vai ser o ministro da fazenda. É ali que faz a diferença, pastor. É quem vai ser. O taxado ninguém aguenta mais. E você vai ouvindo essas coisinhas. Não tem nada a ver com o taxado. Não tem nada a ver com esquerda, com direita. O povo de Deus não depende da economia desse mundo para prosperar. Só precisa saber que tem um pai que o ama e esse pai vai te prosperar. Por que tem muitos prosperando? De Deus, homens e mulheres de Deus prosperando nesse governo, que muitos estão reclamando. Estou aqui para falar de política e nem defender político. Não tem político de estimação, não sou direita nem esquerda, eu sou de Cristo. Infelizmente esse governo foi rejeitado lá atrás por Saul, pelo povo da época de Saul, e elegeram ele. Escolheram um rei humano e desprezaram o rei eterno. E desde lá então, é essa miséria que você vê. Não tem político legal, político bom, e que vai mudar essa nação. Coloque a sua confiança em Cristo. Pare de ficar levantando bandeira, brigando com a família, brigando com amigos por causa disso. Faça tudo o que você tem que fazer ali, ó. Faça o seu papel como civil, mas sem arrumar confusão. Vai lá e vota, vai lá e faz a sua parte, mas para de bater boca e ficar discutindo e dizendo e arrumando desculpas para o seu fracasso. Comece a olhar para o Senhor e falar: nele eu prospero, nele eu sou abençoado. E você vai ver no governo de esquerda, de direita, centro-esquerda, seja lá o cão que for, o governo que tiver, você vai prosperar. Você acredita nisso? Ou você está achando que o Senhor está falando assim, ó, eu vou te sustentar dependendo de quem está no governo? Está amarrado, já pensou? Nós estamos fritos. Não, nós não dependemos da economia desse mundo. Podem fazer o que for, podem continuar querendo prejudicar e apertar para o nosso lado, mas o Senhor sempre vai mandar provisão. Nem que seja no bico do passarinho, do corvo. Vai chegar lá, de alguma maneira, vai cair a provisão. Deus vai mandar. Antigamente tinha pássaro.
Você via muito milagre, esse pássaro chegando com provisão. Hoje está mais fácil, Deus manda um Pix. Hoje tem Pix. Na época de Elias não tinha Pix, Deus mandou o corvo. Agora tem Pix, é rapidinho. De repente, esses dias o irmão falou, pastor, eu recebi um Pix celestial. Eu falei, é mesmo, que bênção. Estava precisando, de repente o Pix chegou. Amém. Clame ao Senhor, clame ao seu Deus. Não estou dizendo que você não vai trabalhar, que você vai fazer o que você tem que fazer. O que o protocolo pede, você tem que trabalhar, você tem que acordar cedo, todo o trabalho. Nós vamos continuar fazendo o que nós precisamos fazer. Temos a nossa jornada, temos a nossa caminhada, mas eu faço tudo o que eu preciso fazer, confiado nele. Não fico preocupado se vai ter o facão lá na empresa. Vai ter o facão, já está sabendo? Ou não? Vai quase todo mundo, vai ficar só um grupo aí. Eu acho que você está nesse facão. Aí você já fica, ai meu Deus, vou ficar desempregado. E agora, o que eu faço? Está sofrendo aí. Para quê, filho? É porque você não tem que sustentar. Tenho. Tem que sustentar igual você. Eu vou é descansar. Eu sei de onde vem a minha provisão. Eu sei quem me sustenta. Ou ele é o meu Deus, ou para com essa conversa fiada. Para com esse negócio de falar paizinho. Paizinho, mas na hora de crer você corre para o homem. Corre para outras coisas ao invés de correr para o seu pai. Que pode te abençoar. Que pode fazer muito mais que qualquer homem pode fazer nessa terra. Oh, meu irmão, creia. Deus, Ele quer te abençoar tremendamente. Mas você precisa se desvincular de Mamon. Você não pode servir a Mamon e ao Senhor, não pode. Ou você crê que o Senhor vai te suprir, ou você vai viver nesse conflito, desagradando a Deus e também fora ali de Mamon. No final você vai estar só com Mamon. Mamon é que está ganhando. O que é Mamon, pastor? É a personificação do dinheiro, da riqueza material. Não vive em função disso, não, querido. Você não, pastor, mas eu tenho que viver, eu tenho que ter minhas coisas. Fique em paz, faz o que o Senhor está dizendo. Busque em primeiro lugar a Ele, o reino e a justiça dEle. Fica tranquilo, não vai faltar trabalho. Não vai faltar capacidade. Não vai faltar sabedoria, inteligência, estratégia. Não vai faltar conexões. Não vai faltar pessoas para fazer negócio com você. Não vai faltar. Ele vai, mas busque Ele. Em primeiro lugar você vai ver a sua empresa, os seus negócios, o seu trabalho. Você vai ver a sua pessoa onde você trabalha crescendo diante dos homens e tendo cada vez mais estima. Onde o seu chefe vai falar assim, cara, você que é o cara que eu pensei para ser o diretor aqui. Não consigo ver outro, porque você está crescendo, porque você está confiado em Deus. Você não está preocupado com o facão, você está pensando na promoção. Viva todos os dias pensando que você vai ser promovido e não demitido. Pode vir quem for, falar de facão que for. Se for para cortar, vai cortar, mas eu vou ser promovido. Deus vai me tirar dali para me colocar num lugar melhor. Costumo dizer, quando o filho que sabe que é amado cai, ele cai, é um negócio misterioso e paradoxal. Ele não cai para baixo, ele cai para cima. O filho amado ninguém consegue derrubar. Derruba, pensa que ele vai cair para baixo, ele cai para cima. Tentam sabotar ele. Aí tu fala, agora eu consegui, puxei o tapete dele. Só que o escorregão dele faz ele ir para mais longe, para mais alto. Aí o cara fala, mas não pode. Parece aqueles desenhinhos, né, do pica-pau. Quanto mais o Zé Corubu tenta prejudicar o pica-pau, mais ele prospera. É assim. Quanto mais tentam prejudicar o Filho amado de Deus, mais ele avança. Quanto mais conspiram contra ele, mais ele cresce e se destaca. É assim.
Jesus, quando morreu na cruz, o diabo riu, deu gargalhada. Só que Jesus não caiu de novo para baixo. Quando ele caiu, meu irmão, ele foi lá embaixo só para tomar a chave do inferno, a chave do inferno das mãos do diabo. O diabo não tem nem a chave da casa dele, de tão miserável que ele é. Nem cópia ele tem. O Senhor foi lá e tomou a chave. E ao terceiro dia ressuscitou. E foi assunto aos céus. O que o diabo achou que foi vitória para o inferno, foi a maior derrota que o inferno sofreu da história. É assim que acontece com aqueles que sabem que são filhos amados, como Jesus sabia. Aí derrubar um filho de Deus, não vai, ele vai cair para cima. Nem existe isso, né? Em português está errado, cair para cima. Por isso que é paradoxal, é fora do padrão. Vou cair para cima, não caio para baixo. Quando o inimigo tenta me derrubar, ele só ajuda na minha promoção. Quando você é amado, filho, e você sabe que é amado, é assim que acontece. Eu vou te dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas é o quê? Todas, até o dia que você é demitido. Demitiu, você chora, para de chorar, você vai crescer, rapaz. Fala, Senhor, eu fui demitido aqui para um emprego melhor. Eu brinco, falo, é hora que tem gente que levanta no meio do culto, confesso para você, me incomoda. Mas fique em paz, se você precisar levantar aí, levanta. Porque dá uma sensação que a pessoa está desinteressada. Porque eu tenho comigo assim, se eu estou no lugar e eu estou recebendo, eu não pisco o olho. Fico do começo ao fim. Mas tudo bem, pode ser uma incontinência urinária, eu vou pensando assim. Mas eu falo assim, né, ele levantou, não é porque ele não está gostando, não. Ele foi chamar outro para vir assistir, porque de tão bom que está. Você fala, você fica só se iludindo. Não, eu fico pensando coisas boas. Assim eu vivo melhor. Eu não fico sofrendo. Oh, estão pensando mal de mim. Não gostou da minha palavra, tem que gostar? Não é da minha que você tem que gostar, é da palavra de Deus. Eu não tenho palavra para você. O que eu estou compartilhando aqui é a palavra de Deus. Você gostando ou não, está tudo certo. Eu vou continuar caminhando, fazendo o que Deus me chamou para fazer. E vou viver em paz. Por quê? Porque eu sou filho, eu sou amado. Deus não é contra mim, Ele é por mim. Ele joga no meu time, ou melhor, eu estou no time dele. Pai, no time de Deus tem como perder? Não dá para perder no time de Deus. Está achando que o time de Deus é essa seleçãozinha furreca nossa aí? Esses caras que gritam, fala antes, lá vou amassar a Argentina. Passa vergonha, depois fala, ficava quieto, que você não passava vergonha, animal. O jogador de hoje quer imitar os do passado, quer imitar o Romário, entrar, fala, vou meter 3, ele metia 3. Aí vem o outro, eu vou amassar a Argentina, e faz feio, toma 4-1, foi 4? Vergonha, fala demais. Eu não falo apoiado em mim, eu falo apoiado naquele que pode todas as coisas, tem todo o poder. Eu falo tranquilo porque eu sei, do meu pai só vem vitória. O time dele não perde. Nós entramos em campo, é vitória certa. Eu entro em campo só para cumprir tabela, que a vitória já está garantida. Às vezes você fala, pastor, mas não é emocionante assim. Eu não quero emoção, só quero saber que a vitória é minha e está tudo certo. Você quer emoção, tudo bem. Viva! Eu prefiro já saber o resultado. O resultado é que eu entrei e sei que no final eu vou ganhar. Eu vivo bem, assim não tem problema. Não tem ansiedade, não fico tomando remédio para ansiedade. Outra coisa que eu vi demais na montanha nos homens. Meu Deus, quanto homem ansioso. Sofro de ansiedade. Meu Deus, os homens estão desse jeito. Era muito comum ver mulher ansiosa, mas homem não era tão comum. Mas hoje você vê uma geração de homem ansioso. Não sabem o pai que eles têm. Não sabem o Deus que os criou. Quem é esse Deus que tem algo poderoso para eles? Amém? O Senhor está dizendo aqui, para você não viver
por dinheiro. Não viva pelo dinheiro. Não viva preocupado com essas coisas. Sabe? Trabalhe, estude, mas faça tudo descansando no Senhor. Não, você vai ser pego servindo a Deus e a mamão e não vai dar certo. Por isso o Senhor diz, por isso. Por quê? Qual que é o problema? A ansiedade, a preocupação com as riquezas, com os bens materiais. Por isso tem sofrido, por isso tanto problema. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Por isso estão ansiosos, estão preocupados com amanhã, com o que vão comer, com o que vão se vestir. O Senhor não mudou, Ele é o mesmo. Da mesma forma que Ele fez milagres na Bíblia, Ele quer fazer milagres na minha e na sua vida. A multiplicação de pães e peixes não é só uma história bonita, é uma verdade na vida daquele que sabe que é amado. E o Senhor vai multiplicar. E o Senhor, Ele não multiplica só para você comer o que precisa. Ele multiplica para você ter a mais, para sobrar. Sabe o que o texto diz na multiplicação dos pães e peixes? Que o Senhor deu a eles o quanto eles queriam. Deu provisão, deu comida para eles o quanto eles queriam. Eles comeram até, sabe aquela coisa, depois do rodízio na pizzaria, você fala, rapaz, tem irmão que até afrouxa o cinto da calça. Fala, eu comi, eu estou bem. A Bíblia diz que eles comeram o quanto eles queriam. Deus não deu segundo a necessidade. Deus deu além. Ele deu o que eu quero, mas Ele fez sobrar 12 cestos. Todo mundo comeu o quanto queria, imagina. Todo mundo igual o Breno. Comendo o quanto quer. O Breno já não liga mais, ele sabe que ele tem essa fama de ele come bem. E é uma bênção de Deus, comer é uma das maiores dádivas de Deus. Fica feliz. Eu queria conseguir comer igual você come, mas não consigo. Aí, você imagina, essa turma toda comeu o quanto queriam. E ainda sobrou 12 cestos. Cestos cheios. Isso é um negócio impressionante, cheios, completinho. O Senhor está dizendo, eu tenho para você, além do que você precisa. Eu tenho para você, não é só para você, é para você e você abençoar outros. É isso que eu tenho, aquele negócio que eu lembro, assim, de, sabe, de ficar contando um pedacinho de frango para cada um. Eu lembro uma época na minha avó, fritava os frangos e era contadinho para cada um. Eu quero mais um, não, tá certinho. Que miséria esse negócio de comer um pedacinho de frango, eu quero mais. Mas com Deus é assim, ó. Você come um frango, quer outro, filho? Pode comer. Tem mais. De onde veio esse aí? Tem muito mais. Porque Ele é o Deus da abundância. E você precisa crer que Ele quer te abençoar, a ponto de você ter muito mais do que precisa. Deus não quer dar só o que você precisa, Ele quer que você possa, sabe, qual é a expressão, foi a conferência Overflow, transbordar. Ele quer que você transborde, porque se você transborda, vai atingir outros. E só para você fica aquela coisa, não, eu quero te dar, onde transbordar, porque outros vão me glorificar e vão receber de mim através da sua prosperidade. Isso não é maravilhoso? Eu sei que você pede, Senhor, eu preciso disso, mas creia, Ele quer te dar mais do que você precisa. Pastor, você está pregando a mensagem da prosperidade. Ou não. E normalmente quem fala, vem com essa conversa, vem para intimidar você, para não crer que o seu Deus, o seu Pai, é aquele que tem para você, além do que você precisa.
para você ficar só ali com o que você, o básico. Não, Deus tem muito mais, você precisa crer nisso. Não é possível, você fica vendo homens e mulheres que não servem ao Senhor, que não temem ao Senhor, prósperos, e você, filho de Deus, passando privações, comendo migalhas. Não, o Senhor não tem migalhas para os filhos, migalhas é para os cachorrinhos. Para os filhos é sentar à mesa e comer à vontade, ter fartura. Isso é o que o Senhor tem para os filhos. Para os filhos é o pão completo, não é a migalha, filho, entenda isso. Aquela mulher que não era judia, o Senhor não falou para ela. Ela falou: Senhor, me dá. Ele falou: não, eu não posso dar, tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. Chamou ela de cachorrinho, porque ela não era judia. Daí ela falou: Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa se fartam com as migalhas. Para mim tá bom as migalhas. Se as migalhas já era bom para aquela mulher, imagina o pão inteiro. O que aquela mulher estava pedindo era só migalha, e ela estava feliz. O que eu e você já temos completo, o pão completo. Mas quantos filhos estão comendo migalhas? Pastor, estou satisfeito. Ok, tudo bem, mas eu quero dizer para você, tem o pão completo para você. Tudo bem, você está feliz com as migalhas, respeito você, mas eu creio que o que glorifica a Deus não é ficar comendo migalha, é comer o melhor dessa terra. Isso honra Deus e a grandeza dele, porque Deus, como Pai, Ele não quer ter um grupo de filhos que ficam dizendo: Deus é bom, mas vive tendo um testemunho ruim diante da sociedade dos homens. Que pai que se alegraria e que se alegra vendo o filho mendigando? Você acha que um pai tem prazer nisso? Se um homem natural, eu jamais gostaria de ver meu filho mendigando pão. Imagina Deus, que é bom. Ele não quer que você mendigue, Ele quer que você seja aquele que tem sobrando para abençoar os outros. Melhor é dar do que receber. Porque se eu dou é porque eu tenho, eu posso. E se eu preciso ficar recebendo é porque eu não tenho. Por isso ele diz: melhor coisa é dar, é doar. É sinônimo que eu estou recebendo dele. E acredite, é para todo mundo, é para todos. Mas você precisa crer que ele é bom e que ele tem isso para você. Uma coisa que a gente aprende também ali na montanha é depender do Senhor. Eu estou pregando aqui inspirado na montanha. Porque lá ou você clama o Senhor ou você clama, você não tem outra opção. E você vê o camarada grita, chora por Jesus ali. Tem que clamar, ele vai ter uma experiência com o legendário número 1, ele vai conhecer Jesus, porque ele vai clamar, e quem clamar ao Senhor, ele vem, se aparece, ele se manifesta. E aí essa dependência faz toda a diferença. E você clama quando você depende, e o Senhor te abençoa, e o Senhor faz na sua vida. Tudo que Ele está esperando é você crer e clamar a Ele. Amém, amado? Oh, que o Senhor possa revelar essa verdade tão poderosa ao seu coração. Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? O que o Senhor vai dar juntamente com o filho, que é o filho é o quê? É o ápice, é o mais importante, é o que tem de mais valioso. Ele está dizendo: assim como eu não neguei o meu filho, mas entreguei ele por todos, como eu não vou dar graciosamente com ele, com Jesus, todas as coisas? De novo, o que é todas as coisas? Todas as coisas.
Você já recebeu o maior bem que alguém pode receber nessa vida, que é Jesus, o nosso Salvador. Agora você está com medo de pedir uma geladeira. Você está achando que Deus vai negar uma geladeira para você. Ele não negou Jesus e vai negar uma geladeira. Você está com medo de pedir um emprego, você está com medo de pedir a cura, e Deus falar não para você. Não faz sentido. Ele deu juntamente com Jesus e nos dá todas as coisas. Pela graça, porque Ele é bom. Você não merece, eu não mereço, mas porque Ele é bom, Ele vai nos dar. Você pode dizer amém mesmo? Então pare de se curvar a mamão, que exige de você todo o seu tempo, toda a sua força, toda a sua energia. Pare e comece a buscar ao Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Qual que é a prioridade? É o espiritual, é o reino. E fique tranquilo que o natural vai vir como consequência. Você vai trabalhar, o trabalho das suas mãos vai prosperar. O que você fizer vai prosperar. Aquela palavra na sua vida vai ser uma verdade. Onde você colocar as mãos, abençoado vai ser. Onde você pisar a planta dos pés, você vai tomar por herança. Que você está priorizando as coisas do Senhor. Volte para Deus, volte para o seu espírito. Pare de dar uma atenção absurda para aquilo que é natural. E comece a dar mais atenção para o Senhor. Me lembro agora claramente um homem dizendo para mim assim: uma coisa que eu quero mudar na minha vida é esse desinteresse por Deus. E eu quero ter um interesse maior por Ele. Eu falei, isso. Comece a se interessar mais por Deus. E você verá coisas maravilhosas acontecendo na sua vida. Eu me preocupo com tantas coisas. Me preocupo com sustentar minha casa, com o trabalho, com os filhos, com a esposa. Mas não tenho nenhum interesse por Deus. Mas hoje, nessa montanha, eu decidi, eu quero mais de Deus para a minha vida. Não tem nada aqui. Meu Deus, eu ouço aquilo, eu vejo essas coisas, eu falo, vale a pena cada caminhadinha, cada passo que eu dou naquela montanha, só porque esse tipo de coisa acontece. Homens sendo transformados e tocados, e reconhecendo que sem Deus eles não são nada. Segundo lugar, o suprimento sobrenatural, ele vem quando nós cremos no cuidado de Deus. Você crê que Deus cuida de você? Em alguns momentos, você vai ser desafiado a crer ainda muito mais. Quando as coisas estão caminhando do jeito que você gosta, você fala, eu creio em Deus, mas você não precisa, às vezes, exercitar aquela fé, sabe? Que está tudo caminhando bem, mas quando as coisas saem do trilho, uma doença vem, uma crise no seu casamento, um filho se perde nas drogas, e tantas outras coisas ruins vêm. Então você agora precisa, você não tem outra saída a não ser recorrer a Deus e falar, Senhor, eu preciso do teu cuidado sobre a minha vida. Nesse momento você pode crescer em fé. Alguns retrocedem, mas muitos crescem em fé no dia da provação. No dia da luta eles conseguem desfrutar do cuidado de Deus, porque eles sabem, o Senhor não é só o Deus dos montes, Ele também é o Deus dos vales. O Senhor não está comigo só quando tudo vai bem, mas quando as coisas não saem como eu quero, Ele está comigo. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Eu estou no vale, Ele passa comigo. No vale eu não estou sozinho.
ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está lá comigo, o Senhor está lá. Eu posso clamar e o Senhor vai me socorrer. Não preciso temer. Ainda que o medo quer tomar o meu coração, eu vou clamar a Ele. E o Senhor vai entrar com providência. Creia, Deus não quer ver os seus filhos desestabilizados emocionalmente, por causa das suas necessidades. Não, o Senhor não tem isso para você, querido. Verso 25 e 26, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Veja que revelação poderosa. Quando Jesus ele afirma que a vida é mais importante que a comida. Mesmo que você não coma todos os dias, mas beba apenas água, você ainda pode sobreviver. A vida é mais importante do que a comida. O corpo é mais importante do que a roupa. Mas aonde está o nosso foco muitas das vezes? Não está na vida. Está naquilo que é material, naquilo que é natural, naquilo que é terreno. Preste atenção, a comida e a roupa aqui representam as coisas materiais da vida. E Jesus está dizendo, foque no que realmente importa, foque na vida. O Senhor está dizendo, não fique preocupado, descanse, faça como os pássaros. O Senhor está nos convidando a ser como os passarinhos, que não estão preocupados quando virá a próxima refeição. Você imagina um passarinho preocupado com isso? Não, o passarinho está tranquilo. A última casa que eu estava morando tinha uma jabuticabeira, uma pitangueira. Rapaz, parecia uma gangue todo dia. Difícil achar jabuticaba, eles iam comer tudo. Eles limpavam o pé de jabuticaba. Fizeram nada os bandidos. Eu estava aguando todo dia para nascer a jabuticaba. E os bichinhos que estavam comendo, que estão só no descanso. Eles não estão preocupados. Eles sabem, o Pai nos dá. Passou, voou, viu um pezinho ali e ali. Aquele é o primeiro do dia. Café da manhã. Uau. Tranquilo, tranquilo. Tão tranquilo, eles sabem, o Senhor vai suprir de uma maneira ou outra. Não vai faltar. O Senhor está falando, seja como esses passarinhos, fique tranquilo, eu vou dar para você o que você precisa. Os passarinhos não sabem que a taxa Selic aumentou novamente. Eles só continuam comendo. Filho, não se importe com isso. Só continue comendo. Coma do pão vivo que desceu do céu a cada dia. Subiu a taxa da Selic. O dólar, eu fico vendo, irmão, o dólar subiu, pastor. Eu falo, mas você ganha em dólar? Então o que você está preocupado com o dólar? Está só preocupado que ele quer ir lá comprar as bugigangas mais baratas no Paraguai, na internet. Essa é a preocupação dele. O dólar subiu e daí você ganha em real, abençoado. Você não mora nos Estados Unidos. Ah, mas daí meu dinheiro não vale nada. Não vale lá, aqui vale. Você não vive lá, você vive aqui. Você percebe? Tudo é uma questão de ótica. O camarada olha errado. Aí vive mal. Ele fala, eu ganho isso aqui, não vale nada nos Estados Unidos. Mas você mora no Brasil. Não dá para comprar muita coisa importada? Vai lá em Goiânia, que você vai comprar um monte de roupa baratinho. Seu dinheiro rende lá. É que você está querendo comprar de Miami. Esse é o problema. Você percebe? É, pastor, porque lá tem roupa melhor. Aqui, para com essa conversa boba. Aqui é tudo goianês aqui, ó. Toda vez que eu vou para reunião, volto com calça, camisa. Camisa R$35, uma camisa. Eu falo, ai, que benção. Camisa que camarada olha e fala, pastor, essa camisa é uns R$400, né? Lá em Miami, né, que você compra. Eu não, eu compro aqui em Goiânia.
bem ali. Sabe, viva em paz, descanse. O Senhor tem o melhor para você. Quando chegar a hora, quando você tem a oportunidade de comprar em Miami, você compra. Aí não dá, compra em Goiânia e está tudo certo. Compra aqui em Lucas, compra onde você puder, mas compre e fique em paz. Sabendo que o Senhor é com você, Ele tem o melhor para você. Você precisa saber o pai que você tem. 2 passarinhos estavam numa praça, vendo o pessoal passando tumultuado no centro, preocupado, ansiosos. Aí um passarinho perguntou para o outro: mas por que esse camarada, esse povo fica tão preocupado, tão ansioso? Aí o outro passarinho falou assim: eu acho que eles não têm um pai como nós temos. E essa é a verdade, o pai é o mesmo. A diferença é que eles não reconhecem que tem um pai bom, que tem um pai que sustenta. Porque quando você sabe, você descansa, e quando você descansa, tudo avança, tudo prospera. Meu irmão, acredita, no descanso as coisas fluem. Mas quando você está atribulado, tudo está errado. Quando você fica angustiado, tudo está errado. Você vai colocar o tênis, você tem dificuldade, parece que demora mais para colocar o tênis. Tudo que você faz, incomodado, angustiado, apressado, pode ver que o trem sai esquisito. Aí quando você está tranquilo, você faz as coisas tudo de maneira harmoniosa, sem ficar irritado. Já percebeu quando você está apressado? Parece que carro aparece do nada na sua frente. O trânsito para. Fala, mas nunca parou aqui, mas justo hoje que eu estou precisando chegar na hora, de tal hora. Você está apressado, está agoniado. São coisas que caminham muito próximas. Pressa, angústia, sabe? Preocupação. Mas são coisas diferentes, mas estão muito interligadas. Aquele que não descansa está sempre desse jeito. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Oh, meu irmão, minha irmã, você vale muito mais do que as aves. Você é mais valioso do que um pássaro. Deus cuida dos pássaros diariamente. Ele vai cuidar de você e da sua casa todos os dias. Creia nisso. Não vai te deixar, Ele não deixa você e eu na mão. Creia. Mas sabe uma característica de passarinho que nós precisamos ter? O Senhor está aqui nos convidando a ser como os pássaros, tranquilo, não se preocupar com nada. Mas uma outra característica que os pássaros têm, e você e eu precisamos ter também, é cantar o tempo inteiro. O passarinho está voando, está cantando, está parado, está cantando, está atribulado, está cantando. Se ele fica atribulado, joga a pedra no passarinho, ele desvia e canta. Está o tempo inteiro louvando. O passarinho louva o tempo inteiro. O Senhor está falando, seja desse que louva. Está passando por luta, louve. Lembra daquele hino da Cassiane antigo? Está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. Louve, independente da condição, que Deus vai mover os céus em seu favor. No lugar da murmuração, coloque o louvor. Louve o tempo inteiro, adore ao Senhor o tempo inteiro. Você foi chamado por Deus, escolhido por Ele para adorá-lo, para bendizê-lo, para declarar as grandezas dEle. Comece a louvar e você vai ver o céu se abrindo sobre a sua vida de uma maneira poderosa. Se você louvar, a comida vem. Se você louvar, a provisão não vai faltar, acredite em mim. Leve os seus olhos para o alto, de onde vem o seu socorro, diz o salmista. Seu socorro vem dos céus. Para de olhar para o chão,
Pare de olhar para os lados, pare de olhar para trás, olhe para o alto. Olhe para o seu Pai, olhe para o seu Deus, de lá virá o seu socorro. Quero encerrar. Um terceiro e último ponto. Suprimento sobrenatural vem quando nós temos a visão do reino. Jesus termina a pregação dele sobre a ansiedade, falando que nós devemos colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Porque quando fazemos isso, todas as coisas nos serão acrescentadas. Todas as coisas são todas as coisas. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios, guarde isso, os gentios, toda vez que você se pegar preocupado, lembre, você está agindo como gentil, como quem não nasceu de novo. Quem nasceu de novo não pode, não deve viver dessa maneira. Esse é um comportamento de um gentil, não de um novo nascido. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. O que Paulo diz? Ali para os Filipenses, Paulo, capítulo 3, verso 13, esquecendo das coisas que para trás ficaram e avançando para as que diante de mim estão. Eu vou olhar para frente e saber que o que me espera são coisas boas. O que passou, passou, mas eu sei que o que está por vir é coisa maravilhosa, poderosa, da parte do meu Deus. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Diga, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Lembre-se, você não deve viver como um homem natural, que vive em função daquilo que é material. A preocupação do homem natural está voltada para os bens naturais. Nós podemos resumir em 3 perguntas que o Senhor nos mostra aqui: que comeremos, que beberemos e com que nos vestiremos. Esse é o homem natural. Ele está preocupado com o que ele vai comer, com o que ele vai beber e com o que ele vai se vestir. Preste atenção, Deus tem uma vida muito melhor para você. O Senhor não te levantou para que você venha morrer no deserto. O que o Senhor tem para mim e para você, sabe, é Canaã, é uma vida de desfrute e de deleite. Você saiu do Egito, você estava no mundão, fora da presença de Deus, morto nos seus pecados e delitos, como diz a palavra. Mas você nasceu de novo, e agora você partiu do Egito, e você está rumo a Canaã. Entre o Egito e Canaã tem o deserto. Você não deve viver aqui nesse terreno árido, você deve viver em Canaã. E Canaã é hoje que eu e você devemos viver. Não é lá no céu, o céu não é Canaã. O céu é a eternidade. Canaã é nessa vida, tem inimigos. Em Canaã tem gigantes. No céu não tem gigantes, não tem inimigos. Os inimigos estão nessa terra. Então você e eu devemos caminhar em Canaã. Viver em Canaã é a posição da vitória. Eu nasci de novo, eu saí do Egito, passei pelo deserto, mas foi rápido e já cheguei em Canaã. E agora eu vou viver aqui em Canaã. Você pode dizer amém? Esse é o lugar que Deus tem para mim e para você. Sabe, eu vou encerrar dizendo para você o que aconteceu com o povo de Deus. Eles começaram a reconstruir o templo, mas por conta de palavras negativas do inimigo, eles pararam a construção.
E o templo foi deixado de lado. Naquela época tinha um templo, hoje o templo somos nós. Mas agora o que você tem que entender aqui, esse templo aponta para o quê? Para a obra de Deus. Então foi deixado de lado a obra de Deus. E aí o que aconteceu? Ageu, capítulo 1, verso 1 a 11, diz assim, no segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito, olha o que o Senhor está dizendo, e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestir-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Aí o Senhor vem e traz a solução. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. O que Ageu está falando aqui é algo que você precisa entender. Isso se aplica para toda a nossa vida, em todo e qualquer tempo, ok? Quando ele diz assim, aplicai o vosso coração para a casa de Deus, é o que Jesus está dizendo, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Naquela época tinha casa de Deus, que era um prédio, templo. Hoje a casa de Deus somos nós. Então nós temos que aplicar o nosso coração pela edificação da casa de Deus na terra, que é a igreja do Senhor. O que acontece? Muitos estão completamente alheios a essa edificação, não estão nem aí. Eu lá quero saber de edificação, eu lá estou preocupado com o problema da igreja. Preste atenção, você já percebeu que todas as instituições filantrópicas e essas coisas, qualquer casa como é que não é casa, qualquer coisa de apoio, de ajuda social, tem um apoio do mundo aí fora? Tem apoio. Você vai ver, tem a casa das velhinhas, tem apoio, a casa do câncer tem apoio, tudo você vai ver tem apoio. Mas você já viu a igreja tendo apoio? Você já viu alguma igreja, pelo menos? Igreja não deve estar vinculada a nenhum tipo de partido e nenhum tipo, sabe? Ela não deve estar recebendo nenhum tipo de ajuda de governo, de prefeitura, nada disso. Porque Deus estabeleceu, a igreja vai ser sustentada pelo meu povo, através dos dízimos e das ofertas. Pode vir política aqui, pastor, nós queremos aqui dar dinheiro aqui para a obra, mas nada, não. Aqui é sustentado por dízimos e ofertas, por doações que são realizadas pelos membros dessa igreja. E toda a vida, desde que eu estou na obra de Deus, é sempre assim que eu vi a obra de Deus avançando, porque é assim que Deus estabeleceu. E perceba que a sua prosperidade, a minha prosperidade, está ligado sim à aplicação do meu coração a obra de Deus. Quanto mais eu me aplico naquilo que é do Senhor, mais eu prospero. Eu sei que você pode dizer, pastor, isso é apelo para ficar levantando recursos, dinheiro, nada disso. Só que eu estou te ensinando um princípio, que é o que vai te levar a prosperar cada dia mais e mais. É você se importar, em
primeiro lugar com aquilo que é do Senhor, para depois se preocupar com o que é o seu, porque você nem vai precisar se preocupar com a sua casa, porque a sua Deus vai suprir e prover. Ele está dizendo, aplica o seu coração, a minha casa, a edificação da minha igreja, e fique tranquilo, as demais coisas vão ser acrescentadas para você. Você está entendendo? Amém? Você não vai ter falta de nada. O Senhor vai cuidar da sua casa, o Senhor vai cuidar do seu emprego. Eu posso dizer para você, os homens mais abençoados dentro da obra de Deus, da igreja do Senhor, são aqueles que mais são generosos, que mais contribuem, que mais abençoam. Esses são os que mais prosperam, porque o coração dele está aplicado à casa de Deus. Eu nunca vi um homem dizendo assim, olha, eu ofertei um acampamento para a igreja, e aí eu quebrei e não prosperei. É só o contrário. Ofertei o acampamento para a igreja, e eu só fui mais enriquecido. Eu sei que às vezes você fica pensando que é apelo para... Não, filho, não é um momento de dizer, já foi, o Breno já fez aqui esse momento. Isso aqui é um princípio que vai afetar toda a sua vida. Qual que é a preocupação dos homens aqui? O Senhor está dizendo, estão preocupados com recurso financeiro. Por quê? Porque eles não têm a casa do Senhor como alvo, como mais importante. E aí eles não têm a bênção, não têm a provisão do Senhor. Eles se desgastam, e olha o resultado que Ageu está dizendo aqui. Olha que coisa, preste atenção nisso aqui, queridos, olha. Porque eles estão nem aí para a obra, eles estão ali nas suas casas, todos muito bem, mas o templo está deixado de lado. Olha o que ele diz. Tende semeado muito e recolhido, verso 6, pouco. Aonde que eles estão semeando? Na igreja? Estão semeando na vida deles, preocupado é semeando nas coisas deles. E ele está dizendo, e vocês recolhem pouco. Você conhece gente que trabalha igual um jacaré, um leão, um bicho, mas parece que nunca sobra dinheiro. Trabalha, eu conheço gente que trabalha de manhã, à tarde e à noite, 3 turnos, e malemar consegue pagar o aluguel da kitnet. Mas que miséria é essa? Você trabalha 3, você não tem tempo para nada, você não pode ir no culto, você não pode fazer um cursão, um CTL, você não tem tempo para a obra de Deus, e você não prospera e você trabalha em 3 trabalhos. Parecendo o pai do Cris, já viu? Todo mundo odeia o Cris, aquela série antiga. O cara, a esposa fala, ele trabalha em 3 empregos. 2. Você está assistindo bastante seriado, né? Trabalha em 2, e pode ver, eles estão sempre na pindaíba, estão ou não estão? Aquilo ali é o retrato do cara que só está olhando para aquilo que é natural. Trabalha igual um cachorro. Fica fora de casa às vezes meses. Deixa a mulher para outro visitar. Deixa a família. Não vê os filhos crescendo. E nunca tem dinheiro sobrando. Por quê? Porque ele não está nem aí para aquilo que é eterno, para aquilo que é do Senhor, aquilo que de fato tem relevância. Ele está preocupado só com ele. Olha o que o texto continua seguindo. Continua falando. Comeis, mas não chega para fartar. Você come, mas nunca está satisfeito. Que miséria. Não está ligado a comer muito ou pouco. Não importa o quanto você coma, você nunca está satisfeito. Pior coisa é não encontrar satisfação na vida. Pior coisa é comer e não ter satisfação. Que coisa terrível. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Olha que coisa. Vestivos, mas ninguém se aquece. Você põe roupa, mas sente que não está sendo aquecido, você não está vestido. Está sempre insatisfeito. Olha que coisa terrível. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquitel. Você pode trabalhar 3, 4, 5, tanto que for. Trabalhar de segunda a segunda. Não adianta, não vai prosperar, sabe por quê? O seu salário está caindo num saco furado. Da mesma forma que ele vai entrar, ele já vai sair. Você nunca vai ver sobra. Porque não está ligado ao quanto você trabalha, mas o quanto você é abençoado pelo seu Pai. Tem gente que trabalha de segunda a segunda e não prospera. Você vai ver, tem outro que trabalha de segunda a sexta e é enriquecido. Que tudo está ligado a ter a bênção. Ser abençoado por Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. O Senhor te convida a semear. E o que você semear,
você vai colher. O que você semear vai gerar colheita. Quando você comer, você vai se fartar. Quando você beber, você vai se saciar. O seu salarinho vai cair. Você vai receber, seja ele grande ou pequeno, e vai sempre sobrar. Eu já vi gente ganhando 10 mil e falando, pastor, nunca sobra. E eu vejo um irmão que ganha um salário mínimo e ele fala, todo mês sobra 200, 300. Aí fala, como? Fecha a conta. Não fecha a conta, um ganha 10 mil e não sobra. Tá, pastor, é que um tem um estilo de vida, é verdade, mas é mau mordomo, administra mal. O outro é um bom mordomo, administra bem. Consegue de um salário mínimo fazer sobrar. Imagina se ele ganhasse 10 mil. Está ligado à bênção. Ser bom mordomo está ligado à bênção. Ser abençoado, ter favor. Vai sobrar quando você ganha um salário mínimo, quando você ganha 2, quando você ganha 3, quando você ganhar 50 salários mínimos, vai sobrar. Seu estilo, padrão de vida vai elevar, mas você vai continuar tendo sobra. Por quê? Porque é a bênção que está sobre você. Por que que você tem desfrutado? Porque o seu coração está em Deus. Você está buscando em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus. Você pode dizer amém? Não fique dando ouvidos ao que você fica ouvindo às vezes na internet. Gente falando contra o dízimo, falando contra a oferta, falando contra a igreja do Senhor. Pare de dar ouvidos a essas bobagens. E isso tem paralisado e impedido muitos irmãos de prosperarem. São avarentos. Mamon está governando. Quando fala qualquer coisa de oferta e dízimo, já torce a cara, fica chateado, fica emburrado. Querido, acredite, semeie. Semeie naquilo que é do Senhor e você vai colher uma colheita monumental, poderosa e grandiosa. Você nunca vai perder por semear naquilo que é do Senhor. Você pode dizer amém? Fique de pé onde você está. O Senhor tem suprimento em abundância para mim e para você. O Senhor quer que você coma e se farte, que você beba e seja saciado. E aquilo que você tem ganhado, o seu salário, vai render. Vai render. Porque você será fiel no pouco. E por ser fiel no pouco, Deus vai te dar muito mais. Guarde isso, não está ligado ao quanto você ganha, mas como você tem usado aquilo que Deus tem te dado. Amém? Vamos orar ao Senhor. Ore ao Senhor nesse momento e diga, Senhor, eu quero ser suprido pelo Senhor. Eu quero viver todos os dias da minha vida sabendo que do Senhor vem a minha provisão. Que eu posso descansar, que eu não preciso me preocupar e temer, não preciso ficar com medo, receio de ser mandado embora do meu trabalho, não preciso ficar preocupado, achando que a minha empresa vai quebrar, não, porque o Senhor é o meu Deus. Eu quero entregar tudo nas tuas mãos, Senhor, e eu quero experimentar desse favor. Eu quero experimentar dessa bênção. Que esse bolso furado seja fechado. E tudo que eu receber, ó Deus, venha se multiplicar. Não venha ser ali subtraído, não venha ser perdido, mas venha aumentar. Agora que ganho pouco, mas também, ó Deus, quando eu estiver ganhando mais, que eu possa ver todos os dias aquilo que o Senhor me dá se multiplicando. Eu quero declarar a multiplicação do Senhor sobre a sua vida financeira. Eu quero declarar a provisão abundante do Senhor sobre a sua casa, meu irmão. O Senhor tem provisão abundante para você. O Senhor quer que você coma do melhor desta terra. O
Senhor quer que você saiba que Ele é o seu Deus, que Ele é o seu Pai, que Ele é uma fonte inesgotável e que Ele é tudo o que você precisa. Volte-se para Ele, volte-se para Deus, volte-se para o reino do Senhor. Busque em primeiro lugar o reino e a justiça dEle. Pare de se preocupar com aquilo que é natural, como os gentios fazem, e comece a caminhar como um filho que sabe que é amado, e que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Creia, meu irmão. Senhor quer restituir aquilo que você perdeu, aquilo que foi tirado de você. Mas você precisa crer que Ele é bom, você precisa crer que Ele quer fazer isso, e você precisa clamar a Ele por isso. Senhor, eu oro declarando o teu favor multiplicado sobre a vida dos meus irmãos. Eu declaro, Senhor, revelação sobre os meus irmãos.